coisas estão inclusas no pacote do sonho americano. Imagina onde o bairro nobre é afastado da cidade, com casas grandes, lindas, sem muros entre os vizinhos, a grama verde, um lugar perfeito para você descansar e criar e nutrir a sua família. É nesse cenário que temos o filme The Burbs, Os Meus Vizinhos São um Terror, de 89, e também a série de mesmo nome, lançada agora em 2026. Então no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho tanto do filme quanto da série, fazer uma comparação breve e assim, não vai ter como fugir de spoilers. Oi, meu nome é Nath, eu faço parte aqui do Rainhas do Grito. E se você gosta de conteúdo sobre terror, não deixe de conferir nossos outros vídeos, nossos shorts, nosso Instagram, o podcast, e enfim, fica por aí que eu sei que alguma coisa vai te entreter e você vai gostar. No filme original, The Burbs, ele é dirigido pelo Joe Dante, que foi o diretor de Gremlins, Piranha, e isso já dá um pouco a entender qual seria o tom dessa obra por vir. Além de que no elenco a gente tem o Tom Hanks, o Bruce Dern, a Carrie Fisher, o Rick Ducommun e o Corey Feldman. Então foram nomes que estavam em alta na época, juntando essa questão de comédia. Na sinopse do filme nós temos o Ray, que é interpretado e protagonizado pelo Tom Hanks, que ele está de férias, e aí ele vai passar as férias nessa casa do subúrbio, e ele tem esses vizinhos que todo mundo cuida um da vida do outro, todo mundo sabe o que o outro faz, todo mundo dá palpite na vida do outro, é um pouco uma linha tênue ali dessa intimidade forçada. E nesse bairro de casas perfeitas e famílias perfeitas, entre muitas aspas, nós temos um casarão abandonado, meio com essa aura de casa mal assombrada há anos, e que de repente pessoas, que são um grande ponto de interrogação, se mudam para essa casa, mas não querem contato com ninguém, não atendem a porta, mudam a estética dessa casa abandonada e os vizinhos não têm acesso a essa informação. E obviamente a galera fofoqueira planta um pouco de paranoia de a gente precisa descobrir o que essa galera tá fazendo, né? O filme inteiro se passa nessa rua, desse bairro do subúrbio, e a gente tem alguns personagens clichês. Então nós temos um jovem descolado, o vizinho que tem um cachorro que acaba fazendo cocô na grama do outro. Enfim, alguns estereótipos da família americana para trazer esse tom de familiaridade para poder juntar nessa questão, mais uma vez, do terror com a comédia. E ele vai pender muito mais para a comédia porque na época tiveram uma das grandes crises e greves de roteiristas. Então, boa parte desse filme foi feita através do improviso. O filme quase inteiro é improvisado e isso poderia ter sido um tiro no pé e também uma novidade em criar um filme de comédia onde nada se passa fora desse ambiente. Então é como se fosse quase um filme de um ambiente só naquela rua com aquelas pessoas. Então, além dos clichês de personagens, nós temos os clichês do terror. Por exemplo, o número da casa acaba virando 666, ficam trovões em volta, os próprios vizinhos, o Hank, tem pesadelos com essa galera, vê eles trabalhando no quintal de... como que são algas? Parecem uns roupão assim, com umas capas de capuz, e acaba achando que, obviamente, as pessoas devem ser satanistas. Então, pequenos clichês de terror que dão esse toque. No meio do caminho, dentre planos muito mirabolantes, o que eles resolvem é colocar essas esposas para fazer essa frente simpática de estar levando comida e eles poderem, sem serem convidados, entrar nessa casa e ver realmente o que está acontecendo. Então esses moradores são um tio e um sobrinho, e esse tio é meio que um doutor. Eles vão fuçar o resto da casa e acabam encontrando uma fornalha, e aí o mistério acaba crescendo em cima disso. Quando o filme foi lançado, foi um flop total. A crítica caiu matando,
falando que era um dos filmes mais inúteis e rasos que tinha sido lançado, e isso doeu um pouco no coração do Joey Dante se você for procurar algumas entrevistas quando ele fala sobre esse filme. Inclusive, existe até um documentário que fala sobre a criação e lançamento desse filme. Eu não assisti, então não vou poder opinar, mas tirando essa questão do flop, o diretor tinha escolhido entre 3 opções de finais diferentes. Um final onde, na verdade, os inimigos são os próprios vizinhos, outro em que dá tudo errado e o protagonista morre, e o nosso final, que é tudo dá certo no final, o segredo é revelado, a paranoia é concretizada, enfim. Eu acho esse filme um filme divertido e a utilização dos elementos do terror acaba contribuindo mais para essa comédia. Os clichês não incomodam muito porque eles acabam sendo leves e não tão escrachados ao ponto de ofender quem está assistindo e quem gosta de fato dos 2 gêneros. Porém, tendo muito esse ar de filme anos 80, ainda assim me traz um questionamento de essas personagens femininas são mal escritas e meio que não existem além da narrativa para ficarem validando seus maridos ou para empurrarem eles para que as coisas acontecem. E 2, a figura misteriosa desse vizinho em potencial inimigo que pode estar querendo mal, fazendo mal, afinal, um dos vizinhos some e eles acabam desconfiando que, com certeza, tem um corpo, um cadáver nessa casa, eles têm que ser culpados. E essa ameaça invisível, depois a gente descobre que esses vizinhos são de outro país. Então, eles falam com um sotaque muito carregado e isso pode trazer uma questão de xenofobia, onde o imigrante é uma ameaça para esse aquário perfeito, onde tudo existe uma dinâmica equilibrada e tudo que é estranho, tudo que é diferente, tudo que se eu não tenho acesso, eu não sei, com certeza vai ser ruim, acaba trazendo um pouco mais do que a gente sabe que é uma cultura estadunidense. E hoje, não sei se funciona. Inclusive, esse é um contraponto ótimo para a gente poder falar da série The Birds. Já a série que foi lançada agora no começo de 2026 está na primeira temporada e tem, se não me engano, 8 episódios de 40 minutos. Nela a gente vai ter uma perspectiva um pouco mais diferente, porém a premissa é quase a mesma. A gente tem um casal que está com um bebê recém-nascido e para ter qualidade de vida, essa mãe poder criar o bebê e essa criança crescer em segurança, eles se mudam para os subúrbios. Aqui nós não temos o mesmo bairro exatamente do filme e durante a série existem algumas referências. Quando eles vão contar como surgiu essa comunidade, o fundador da comunidade é o Tom Hanks lá no papel, num papel de jornal, mas não é o mesmo personagem dele do filme em si. Tem uma ponta do Corey Feldman em um dos episódios, e aí a gente vai ter esse gostinho de lembranças e relação, mas uma coisa não necessariamente está totalmente interligada, você não precisa assistir o filme para ver a série. Mas enfim, voltando, e nisso esse casal se muda e a protagonista aqui é a Keke Palmer. Então ela é uma mulher negra que está chegando num bairro de classe média alta para rica, onde todo mundo é branco e a maioria das pessoas não trabalham, enfim, também cuidam muito uma da vida da outra, que a gente também tem o cachorro que faz cocô na grama do outro, tem alguns desses outros clichês. No mesmo esquema, nós temos uma casa abandonada que, de repente, chega um vizinho misterioso. E aqui a gente tem um pouco mais de interação com esse vizinho e os mistérios vão crescendo, essa comunidade se junta para investigar. Porém aqui, ao invés de ser só uma galera fofoqueira e desocupada, a gente tem um pouco mais de desenvolvimento, que uma série pode ser muito positiva em fazer, um pouco mais de desenvolvimento de cada um desses personagens e dessa conexão que eles formam entre si. Obviamente, ao invés de só descobrir quem é o assassino, quem é o criminoso, o que aconteceu de fato, qual foi o crime, nós temos esse plot atrás de plot
para manter o público espectador conectado com a série e tentando descobrir quais são essas respostas e chegar em vários mistérios que se interligam. Então aqui, ao invés de mais elementos de terror, o que também temos, uma coisa que às vezes vai para essa pesquisa do sobrenatural, etc., nós vamos ter um tom um pouco mais de suspense, descobrir, investigação, e que funciona muito bem para quando a gente está falando de uma série. E temos nomes ótimos nesse elenco, como a própria Keke Palmer, o Jack White, a Paula Pell, o Justin Kirk e, majoritariamente, mesmo com a maioria do elenco branco, temos pessoas negras, temos nomes que são também voltados para a comédia, mas que trazem um pouco mais de diversidade. Inclusive, um diferencial dessa série que eu gosto é que ele traz questionamentos, inclusive sociais e culturais. Uma das preocupações da protagonista é exatamente o fato dela ser uma mulher negra em um monte de branco ao seu redor. Também o quanto isso vai impactar nessa questão social, no quanto essa construção de comunidade, de vínculo, vai ajudar, vai prejudicar, cuidar da vida dos outros, o que é se intrometer, o que não é. Fora a questão de suporte, vai trazer um pouco mais de humanidade para esses personagens do que apenas um humor escrachado. Inclusive, o tom de comédia aqui ele é bem comedido e... comédia, comedido. O tom de comédia aqui, ele equilibra muito bem com todos esses outros elementos de investigação. Não faz você se sentir burro e também não fica aquela canseira de putz, outro plot twist sem noção, outro plot twist sem noção. Acho que é uma série que equilibra bem essas coisas. E poder tirar um pouco dessa questão da xenofobia e, inclusive, questionar alguns desses aspectos desse tipo de bolha estadunidense é importante para os dias de hoje, né? Outro diferencial é que a série não se atém apenas à rua e uma ou duas casas dos personagens principais. Aqui ela pode acompanhar um personagem indo até a cidade trabalhar, um outro evento, indo até um bar. Então a gente sai um pouco desse núcleo. O que muitas vezes pode quebrar um pouco desse clima imersivo de que o bairro em si é um próprio personagem, mas para mim tá tudo bem. Mexer com clássicos é sempre uma questão de faca de dois gumes. Querer reviver um filme que foi flopado, mas que hoje até ganha um pouco do carinho do coração dos fãs, é muito arriscado para quando você vai trazer para essa modernidade algo que é um conceito não muito novo para uma dinâmica um pouco mais nova. Aqui eu acho que acerta e é importante. Eu confesso que gostaria de ter visto mais elementos sobrenaturais e de terror na série, que inclusive foi a expectativa que eu fui quando eu dei play no primeiro episódio. Não aconteceu, mas tudo bem. Eu acho que o suspense segura bem. A gente tem uma mistura melhor dos elementos do que só pesar no improviso da comédia, que também não tira a qualidade do filme original. Se for para escolher qual que é melhor, fica difícil porque são narrativas diferentes, apesar de estarem ambientadas num mesmo local, o mesmo caminho, o mesmo tipo de descoberta e investigação, mas ainda assim são dinâmicas muito diferentes e de épocas muito diferentes que a gente não pode descartar quando tá falando. Eu gosto de falar que toda comparação é injusta e seria um pouco injusto, apesar de que hipocritamente é isso aqui que eu tô fazendo, sendo injusta e comparando. Mas se você quer alguma coisa muito mais leve e rápida, vai assistir o filme. Se você tá afim de uma série que te prende um pouco mais, mas você não precisa gastar muito neurônio, que não é uma série muito pesada, que você vai ter que ficar pensando na pista A, o detalhe B que ficou passando, né? A série também é uma boa pedida, porque ela é leve, ela também diverte, ela também traz questões importantes. Então The Burbs acaba trazendo e trabalhando clichês de uma maneira um pouco rasa, porque não dá para ter tudo,
mas ainda assim é uma boa pedida se você precisa de algo leve. E você mesmo pode fazer essa comparação se você assistir tanto o filme quanto a série. Vou adorar saber o que você achou aqui nos comentários. Inclusive, se você assistiu o documentário sobre o filme, me conta aqui, porque não acho que eu vou ver tão cedo. Não sei o quanto a série está fazendo sucesso ou não, me parece que não foi tão bem assim na sua estreia, e aí não vamos ter uma previsibilidade. Enquanto esse vídeo está sendo gravado, não dá para prever se vamos ter uma segunda temporada, se não vamos, se vai ser aquela coisa de deixar um gancho com o mesmo elenco, ou fazer uma temporada independente com um outro núcleo, um outro mistério, outros personagens, elenco, e enfim. Porém, temos aí uma grande qualidade de nomes, de bons atores que conseguem sim carregar e dar o tom da coisa toda. E eu acho que vale a pena você dar sim uma conferida, tanto no filme quanto na série. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E temos